paz, meus amados, a paz de Cristo para todos. Senhor, meu Deus e meu Pai, ministra os nossos corações, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, que não venceu a falar, mas que venceu o teu Espírito, segundo a tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Meus queridos, livro de Esdras, capítulo 6, do versículo 1, versículo ao 12, vai dizer que o rei Dário, estabeleceu uma ordem. E segundo essa ordem do rei Dário, uma busca foi feita nos arquivos reais da Babilônia. E mediante essa busca foi encontrado um decreto. Foi encontrado nos arquivos um decreto ao qual o rei Ciro tinha estabelecido em que a reedificação da casa do Senhor em Jerusalém viesse ser estabelecida, e aquilo que foi tirado da casa do Senhor viesse a ser devolvido, aquilo que foi tirado lá na época de Nabucodonosor, ouro, prata, foi tirado, da casa do Senhor, quando Nabucodonosor foi sitiar Jerusalém, tinha que ser devolvido. Esse foi o decreto que o rei Ciro tinha estabelecido. E o rei Ciro foi mais embaixo, sancionou que nada deveria ser acrescentado e nada deveria ser tirado, ou seja, o decreto deveria ser obedecido, E o rei Dário, mediante a ordem que tinha dado e a busca foi feita e foi encontrado esse decreto, ele assinou embaixo, sancionando que sim, deveria ser obedecido sim, e se alguma coisa fosse tirada, a pessoa iria pagar um alto preço. Aqui no livro de Esdras, capítulo 6, no versículo 1, vai dizer: então o rei Dário deu uma ordem, e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Aí, a partir do versículo 2 em diante, vai dizer que um arquivo foi encontrado e é onde estava escrito lá o decreto do rei Ciro. No versículo 11 vai dizer: também por mim se decreta que todo homem que alterar este decreto, uma viga seja arrancada de sua casa. Esse era o rei Ciro decretando. Aí o versículo 12 vai dizer: o Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto. Ou seja, o rei Dário estava decretando que se alguém viesse, modificar, tocar no decreto que o rei Ciro já tinha estabelecido, iria pagar um alto preço. Meus queridos, eu não sei qual decreto foi liberado sobre a tua vida, eu não sei qual a palavra que foi liberada sobre a tua vida, mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que aquilo que foi liberado, estabelecido sobre você, vai se cumprir. Pode passar o céu, a palavra do Senhor diz que passa o céu e passa a terra, mas a palavra dele não passa, A palavra dele, ela se renova e ela vai se cumprir. Às vezes você está aí de posse de uma promessa, de posse de uma palavra, de posse de um decreto do Senhor, dos céus sobre a tua vida. Está achando que não vai mais acontecer, ou estão falando que aquilo que o Senhor liberou sobre a tua vida não vai mais acontecer, mas o Senhor me trouxe aqui para dizer que vai acontecer sim. Aquilo que ele determinou, aquilo que ele decretou vai acontecer, porque a palavra dele, ela não cai no chão, ela não volta vazia. Então não permita que venham, acrescentar algo naquilo que o Senhor já liberou sobre a tua vida. Não permitam que venham colocar vírgula ou colocar ponto final sobre aquilo que a palavra que os céus já liberou, já decretou e liberou sobre a tua vida, porque aquilo que Deus promete se cumpre. A palavra que ele promete, que ele libera, ela se cumpre. Às vezes está demorando, porque em Eclesiastes vai dizer que a Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para todas as coisas. Então, se não se cumpriu ainda, é porque ainda não chegou a hora. Mas pode passar um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, se for necessário, mas ela vai se cumprir, porque é a palavra de Deus, não é a palavra do homem, é o que Deus liberou, e ela deve ser mantido, não deve ser acrescentado, não deve ser tirado, mas deve ser mantido. Aqui, nesse contexto, vai dizer que o decreto de Ciro deveria ser mantido, e se alguma coisa fosse acrescentado, a pessoa iria pagar um alto preço. Então, não permitam que venham tocar, modificar ou acrescentar
acrescentar aquilo que o Senhor já liberou sobre a tua vida, porque assim como aqui iriam pagar um alto preço, também podem pessoas também pagar um alto preço se querer acrescentar ou modificar aquilo que o Senhor já liberou sobre a tua vida. O que Ele liberou vai acontecer. Aguarde, espere, descanse no Senhor, porque é no tempo dele, mas vai acontecer. Amém?